pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos discutir o que alguns autores chamam de teoria da história, ou, de uma forma mais direcionada, a introdução aos estudos da história. Evidente que quando nós começamos a refletir sobre essa introdução ao estudo da história, um dos primeiros pontos importantes para que se possa ter essa compreensão sobre a teoria da história, ou sobre essa introdução aos estudos da história, é se discutir o ofício do historiador. Porque o ofício do historiador é justamente escrever a história. É produzir o que nós chamamos de conhecimento histórico. E dentro dessa ideia da produção do conhecimento histórico, que é o grande ofício do historiador, é muito importante nós realizarmos algumas reflexões. Entre elas, a ideia da definição ou da conceituação da história. Até porque quando se conceitua história, a partir do momento que eu vou buscar uma definição do que é história, ou qual a importância da história, nós estamos discutindo o ofício do historiador. E a definição da história, ela é algo que é muito complexo. Você não só vai observar uma complexidade, mas também uma própria variedade, quando se trabalha com a ideia do que é a história. Para que serve a história? Então, essa definição, ela é algo complexo e, ao mesmo tempo, variado. E se nós analisarmos, por exemplo, uma das definições mais clássicas, ou que nós podemos caracterizar como uma definição tradicional, né? Uma definição da história dentro do senso comum, se nós formos buscar uma conceituação da história dentro do senso comum, ou dentro de uma visão mais tradicional, costuma-se observar que a história é uma ciência que estuda o fato do passado. Essa é uma definição de senso comum. É uma definição muito tradicional que se utiliza na história. A história é uma ciência que estuda os fatos passados. Não que essa definição ela não possa ser utilizada, mas é preciso compreender que essa definição ela é tradicional. É uma definição que cai mais no senso comum. Ou seja, ela é uma definição muito vaga. E ela é uma definição problemática para o ofício do historiador. Essa definição ela acaba sendo problemática e vaga, até porque se você parar para ter uma compreensão, tá, basicamente do ofício do historiador, o historiador ele não vai ter acesso. Olha só como aquela definição é problemática, ela é vaga. O historiador ele não vai ter acesso a um passado empiricamente. O historiador não tem como ter o acesso a um passado empírico, como tem, por exemplo, as ciências da natureza. Se você pega a biologia, se você pega a física, você leva a problemática da física e da biologia para o laboratório. Você faz todo um trabalho empírico. Não tem como você fazer esse trabalho empírico ou esse trabalho de laboratório com o conhecimento histórico. Observe que os documentos históricos, que é a matéria-prima do historiador, porque quando você fala de documentos históricos, você está falando das fontes históricas. As fontes históricas ou os documentos históricos acabam sendo a matéria-prima do historiador. E os documentos, mesmo sendo a alma do historiador, mesmo sendo a matéria-prima do historiador, os documentos, na verdade, se nós observarmos, o historiador busca fornecer a totalidade de informações nos documentos. Só que os documentos, eles não são o quê? Eles não são totais. É preciso observar
que as fontes históricas, elas são inesgotáveis. As fontes históricas, os documentos históricos são inesgotáveis. Mas o historiador ele vai buscar, através desses documentos, a totalidade de informações. Mas ele acaba não tendo como conseguir obter essa totalidade dessas informações através dos documentos. Por quê? Porque os documentos são inesgotáveis. Então, trabalhar essa perspectiva da história como ciência, principalmente se você for trabalhar a história como a ciência empírica, você acaba caindo, evidentemente, no abismo. E você tem um conceito extremamente problemático. Uma outra coisa importante dentro desse ofício do historiador é nós observarmos que o fato histórico, o acontecimento, o episódio histórico, ele não tem existência em si mesmo. O fato histórico não tem existência em si mesmo. O fato histórico, na verdade, ele é fruto da construção do historiador. O historiador ele vai construir o fato histórico. Então, dentro dessa perspectiva, o conhecimento histórico, que é o ofício exercido pelo historiador, o conhecimento histórico, ele acaba sendo um conhecimento que ele não é definitivo. Ele acaba, na verdade, sendo um conhecimento que ele é instrutivo, mas ele não é definitivo. É preciso compreender que o saber historiográfico, ou seja, o conhecimento histórico, o ofício do historiador, que é produzir um saber historiográfico, que é produzir o conhecimento histórico, pode ser considerado um conhecimento baseado na investigação no passado. Eu posso investigar o passado. A partir desse saber historiográfico, eu posso investigar esse passado por meio de um levantamento de documentos que vão receber o olhar do historiador. Então, o historiador, ele olha para o passado utilizando documentos. A partir desse documento, o que ele vai fazer? Qual é o ofício dele? É olhar para esses documentos e construir um saber historiográfico ou conhecimento histórico problematizando. É muito importante o historiador problematizar esse passado a partir dos documentos que ele tem em mãos. Além de problematizar, ele vai fazer um trabalho de interpretar. Ele faz um trabalho interpretativo sobre esse passado através desses documentos. Ele vai interpretar os vestígios e os sinais deixados por esses documentos desse passado. A partir daí, ele vai produzir um discurso. O historiador produz um discurso coerente e um discurso que ele acaba tendo um sentido elaborado. Dessa forma, o ofício do historiador é produzir um conhecimento histórico incompleto. Ele acaba sendo incompleto, ele acaba sendo parcial, ele acaba sendo provisório. Mas, acima de tudo, é um conhecimento instrutivo. Então, essa é uma discussão importante quando se fala sobre a teoria da história. Dentro dessa questão da teoria da história, e buscando ainda mais elementos para trabalhar essa conceituação, essa definição de história, e até mesmo para que a história serve, observando que é uma definição variada, observando que é uma definição complexa, é quando você observa, por exemplo, o que a história representou em determinados momentos distintos. Por exemplo, a palavra história, e aí está se falando da palavra, e não da história. A palavra história, ela é de origem grega. A palavra tem uma origem grega. E a palavra, ela basicamente, ela tem um esforço de quê? De investigar. Porque o significado da palavra, ele foi trabalhado pelo historiador Heródoto. Heródoto, principalmente que narrou as chamadas guerras médicas, ou as guerras entre gregos e persas. Heródoto, que é considerado o pai da história, Heródoto, a partir das suas narrativas das guerras médicas, ele vai investigar o passado. E ele investiga esse passado com o objetivo de criar uma memória social.
criar uma memória social justamente sobre as guerras médicas, sobre as guerras greco-persas. Ou seja, criar uma memória sobre um fato, sobre um episódio, sobre um evento histórico ocorrido, dentro da história dos helenos, dentro da história dos gregos, que vai ser justamente as chamadas guerras médicas ou greco-persas. Daí se considerar, basicamente, o Heródoto como pai da história. A palavra história tendo uma origem grega, um aspecto da investigação. Investigar um passado para criar uma memória social sobre um determinado fato ocorrido. Quando você analisa o conhecimento histórico, pegando as chamadas sociedades da Antiguidade Oriental, como, por exemplo, Egito e Mesopotâmia, ou mesmo as sociedades clássicas, como, por exemplo, a Grécia e Roma, se você observa o conhecimento histórico nessas sociedades antigas, orientais e clássicas, o conhecimento histórico, na verdade, ele vai possuir uma visão cíclica do tempo. Ele vai ser trabalhado dentro de uma visão cíclica do tempo. Observe que essas sociedades, elas acabam percebendo o tempo. O tempo é percebido por essas sociedades antigas como um eterno retorno. Um eterno retorno com constantes intervenções divinas. Olha só como essas sociedades trabalham a ideia do tempo no conhecimento histórico. O tempo é trabalhado dentro de uma concepção de retorno. Um retorno com constantes intervenções divinas. Quando você discute o conhecimento histórico e a concepção de tempo durante o cristianismo medieval, durante o cristianismo na Idade Média, observe que nesse momento o tempo, a concepção de tempo, dentro das sociedades medievais cristãs, a concepção de tempo ela passa a ser experimentada como um instrumento linear. O tempo é utilizado por essas sociedades medievais cristãs como uma construção linear. Uma construção linear guiado por uma lógica, a lógica da providência divina, guiada por uma lógica teológica, guiada por uma lógica teológica, uma lógica da providência divina, uma lógica que é importante para distinguir, para diferenciar o tempo passado, presente e futuro. Esse tempo cíclico utilizado pelas sociedades do cristianismo medieval, ele acaba distinguindo, diferenciando presente, passado e futuro. Um dos maiores estudiosos de tempo foi Santo Agostinho, um pensador medieval da sociedade cristã. Santo Agostinho dizia que o presente ele está no passado, ele está no presente e ele está no futuro. Ou seja, segundo Santo Agostinho, o passado teve seu presente, o presente tem o seu presente e o futuro vai ter o seu presente. Observe que a concepção de tempo, você tem uma distinção entre passado, presente e futuro. A partir do chamado movimento humanista, por volta aí do século XII e XIII, do renascimento cultural, ali por volta do século XV e XVI, e do movimento iluminista, lá no século XVIII, o processo histórico, o conhecimento histórico, ele acaba sendo um desdobramento, um resultado da racionalidade. Esses movimentos, como o humanismo, o renascimento cultural e o iluminismo, principalmente o iluminismo, o conhecimento histórico, na verdade, ele é reflexo da razão. A partir dessa racionalidade, nós teremos um progresso humano, segundo os pensadores iluministas. A partir dessa racionalidade, nós teremos uma contribuição para a liberdade do ser humano e o aperfeiçoamento da sua existência. Então, observe que o conhecimento histórico, durante
esses movimentos, e principalmente o iluminismo no século XVIII, ele passa a ter um caráter de racionalidade, para que o homem possa alcançar a sua liberdade e o seu aperfeiçoamento. É o que os iluministas chamavam de progresso, progresso histórico. Dentro do conhecimento histórico, observe que nós estamos falando sobre o tempo. Dentro do conhecimento histórico, nós temos a presença do tempo. Um tempo da natureza, que é o tempo relacionado aos eventos naturais, a lua, o sol, basicamente o movimento das marés, as cheias dos rios. Esse é o tempo da natureza. Mas nós temos também, dentro do conhecimento histórico, o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, que é o tempo do calendário, que é o tempo das horas, do século. O famoso tempo cronológico, que é um tempo que nós não temos como mudar. O historiador ele pode intervir no tempo cronológico, fazendo os recortes historiográficos, mas ele não pode, evidentemente, mudar esse tempo cronológico. E nós temos o tempo histórico. O tempo histórico constrói-se a ideia de que o tempo ele é cultural. Porque o tempo histórico é o tempo que nos mostra que determinados eventos acontecem em curta duração. Outros eventos ocorrem em média duração. E outros eventos vão ocorrer em longa duração. Então, determinados eventos históricos ou acontecimentos acontecem em curta duração. Outros em média, outros em longa. Nós trouxemos uma imagem de um acontecimento que vai ocorrer dentro de uma curta duração, que é o momento da definição da nossa independência. Mas, por exemplo, a monarquia brasileira, quando você fala da segunda fase da organização política, da vida política do Brasil, que é a fase da monarquia, que vai de 1822 a 1889, você tem um acontecimento de média duração. Esse é o chamado tempo histórico. Agora, é evidente que no conhecimento histórico, nós temos a escrita da história, que é o grande ofício do historiador. Escrever a história. Falar da historiografia é falar da escrita da história. É falar das chamadas correntes historiográficas. As correntes historiográficas. Ou seja, a metodologia que o historiador vai utilizar para escrever a história. E quando se fala dessas correntes historiográficas, uma delas vai ser responsável por postular a dedução das chamadas leis da natureza. Nós temos uma corrente historiográfica que ela se baseia na concepção de deduzir as chamadas leis da natureza para fundamentar melhor as chamadas sociedades humanas, revelando os paradigmas das chamadas ciências naturais. Nós estamos falando aqui da chamada escola positivista, que é uma escola do século XIX, que é um método de se escrever história do século XIX. E se nós analisarmos com bastante cuidado esse fragmento, esse excerto que nós acabamos de colocar, ele vai justamente sinalizar a corrente ou a escola positivista. E qual é a concepção de tempo do positivismo? É um tempo tradicional, é um tempo cronológico, é um tempo que divide a história em idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, que é a divisão mais tradicional da história. As principais fontes históricas utilizadas pelos historiadores positivistas são fontes oficiais, são fontes escritas. Por isso que a história positivista é uma história dos grandes feitos, das grandes ações. Mas nós temos um método que criticava o realismo e fundamentava a primazia dos fatores materiais na construção do mundo social e da luta de classe, que foi o motor da história, que é a corrente marxista, que trabalha com a concepção de tempo baseado em modo de produção. Primitivo, asiático, escravista, feudal,
que trabalha com documentos materiais e imateriais e que discute a chamada escrita de quem? A escrita do povos vencidos. Além disso, temos a corrente também que fala da concepção das mentalidades, do imaginário, do cotidiano, da cultura popular, que é a corrente dos análises, que trabalha com o tempo cultural, que trabalha com a história a partir de uma vasta gama de documentos materiais e imateriais. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.